Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Amém? Queridos, o contexto aqui é Deus convocando Moisés para a sua presença. E desde a antiguidade, ou até mesmo nesse período, até os dias de Jesus, os montes ou as montanhas era o lugar onde que Deus usava para falar com o homem e revelar a sua vontade e revelar o seu querer. A dificuldade naquela época era tão grande que até Moisés tinha dificuldade para chegar perto de Deus, para ficar perto de Deus. Vemos nesse texto que ele ficou 7 dias esperando a liberação. Então Moisés ele delega aos seus auxiliares ali, Arão e Hur, para resolver as questões do cotidiano, juntamente com a liderança. E ele sobe ao monte, vai em direção à presença do Todo-Poderoso. E os requisitos naquela época para estar na presença de Deus, elas são aplicáveis para nós hoje. De fato, os protocolos, como essa palavra está muito em alta, os protocolos eram diferentes, mudaram alguns, mas a essência continua a mesma. Os requisitos para estar na presença de Deus continuam até hoje. Eu queria dividir com vocês alguns requisitos que são necessários para mim e para você que está aqui, ou para você que está nos assistindo de algum lugar. Primeiro requisito: santidade. Super atual. Continua eterna. Aquele povo ele já tinha visto a mão de Deus em vários momentos. Lemos o texto do capítulo 24, mas desde o início do texto do livro de Êxodo, nós vemos o quanto Deus já tinha abençoado aquele povo, mas também destruído os inimigos. Então vemos aí a mão de Deus, o livramento do seu povo ali nas pragas, na travessia do mar, mas também vemos a destruição dos egípcios. Vemos nas águas de Mara, nas fontes de Elim, naquele momento dos manás, das codornizes, da água da rocha, mas também vemos a destruição dos amalequitas. Então, por fim, esses caras, depois de terem visto tudo isso, eles chegam ao pé do monte Sinai. No capítulo 19, vamos ver que Deus, ele dá uma direção para Moisés. No versículo 24, ele diz para o povo que não ultrapassasse os limites para vê-lo. Essa era a seriedade daquela época. No capítulo 19, versículo 24, ele vai dizer: quanto aos sacerdotes e ao povo,
não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Logo isso, irmãos, gerou medo, pavor, pânico no povo. Porque eles estavam diante de um Deus santo, justo. E um Deus que é um Deus irado quando se ultrapassa limites. Vamos falar um pouco agora sobre essa ira de Deus. A gente fala muito do amor de Deus, que é um dos atributos de Deus. Mas um dos atributos também que pertence a Deus é a sua ira. E a sua ira não é igual à nossa, graças a Deus. Porque a nossa ira é uma ira de vingança. A dele não. É uma ira justa, santa, que não compactua com o pecado. É só você ouvir, na internet deve ter, se eu não me engano em 1741, um dos sermões que o homem pregou em Deuteronômio capítulo 32. Pecadores nas mãos de um Deus irado. É escrito um livro sobre isso. O autor chama Jonathan Edwards. Ele foi um teólogo e missionário dos índios americanos. As pessoas, nesse sermão, no culto, as pessoas se agarravam nos bancos com medo de ir para o inferno. Porque precisamos falar também desse outro lado, de um Deus que se ira, porque continua sendo um atributo de Deus nos dias de hoje. É necessário santidade. Isso não é Antigo Testamento, isso é Novo Testamento. Lendo para vocês Romanos capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Deus, ele continua sendo o mesmo. A exigência da santidade continua a mesma. Não mudou. E Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem santidade ninguém verá Deus. Então, para se apresentar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem que ser com temor. Não dá para ser de qualquer jeito. Irmãos, Deus nunca quis apoiar o seu relacionamento com o ser humano baseado no medo, no pavor, no pânico. Não. Deus nunca quis isso. Mas a queda do homem ali no jardim provocou essa reação de Deus face ao pecado. Então é justo, logo, que Deus se distancie, se afaste de tudo e qualquer pecado. Então por isso que o povo, ele tinha medo de subir o monte. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. E o Davi, ele no Salmo 24, ele faz duas perguntas. No versículo 3 e versículo 4. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E ele responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Esse termo subir, ou subirá em outra versão, quer dizer permanecer. Quem vai permanecer no monte do Senhor? É levantar-se para adorar. Quem tem coragem de levantar-se para adorar diante de Deus? É pleitear uma causa. Quem pode
pleitear? Quem pode chegar a Deus, de fato, para pleitear uma causa? É manter sua posição diante de um Deus como esse. Quem poderia subir nesse santo monte? Quem tem mãos limpas? Quem tem coração puro? Porque o grande problema aqui é que a humanidade estava com as mãos sujas. E eles sabiam disso. Eles estavam com os corações perversos, maldosos. Vamos chamar de deficiência de caráter. Mas como o Salmo de Davi, ele é messiânico. Ele aponta para Jesus, lá no Novo Testamento. O próprio Salmo 24, ele vai dizer: quem pode entrar? Quem pode subir esse monte? Quem pode permanecer? Quem é que tem mãos limpas? Quem é que tem coração puro? Versículo 9 e 10. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Jesus resolveu o problema na cruz do Calvário. Primeiro, ele pacifica o coração de Deus. Ele acalma o coração de Deus. Ele acalma a ira de Deus. Ele nos desvia da ira de Deus. E somente assim nós podemos permanecer na sua santa presença, sem medo. Porque você não precisa ter medo. Se você já tem suas mãos limpas, seu coração purificado, através do sangue de Jesus, não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque o amor já lançou fora todo medo. Agora não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas debaixo do atributo maior, seu amor. Claro que temos que tomar cuidado com o culto da culpa e do medo. Nós vemos aí mensagens. Essa semana eu estava assistindo uma mensagem de uma irmãzinha que eu desliguei porque eu fiquei com medo. Eu falei: Jesus. A forma distorcida de pregar a palavra de Deus, de impor medo nas pessoas, na verdade não precisa. Porque o amor lança fora todo medo. Mas também não podemos perder o friozinho na barriga de estar aqui, de ministrar o louvor, de qualquer outro serviço no reino de Deus. Devemos continuar com esse friozinho na barriga. Essa semana o irmãozinho ele foi fazer a live para mim e ele falou: pastor, estou com um negócio na barriga. Eu falei que isso não perca. Que você não perca esse medo, esse frio na barriga. Porque na verdade, irmãos, religiosidade é uma coisa, é externa, mas a reverência é outra. Devemos honrar, devemos respeitar a Deus, seja no público, seja no secreto. Porque Deus, Ele requer de nós santidade. O segundo requisito, para subir ou para permanecer na presença desse Deus, é o esforço. Existe um preço. Evangelho é dom gratuito, é verdade. Mas ainda existe uma cruz. Amém? Amém? E o preço muitas vezes vai ser um esforço físico. A subida, ela requer esforço. A caminhada requer esforço. A pedalada requer esforço. Né, Elias? São 6 quilômetros de subida até o topo do Monte Sinai. Se você quiser ir subir depois de bicicleta, Elias, está aí uma boa. 6 quilômetros.
Moisés, ele subiu 6 vezes. Mas o preço também vai ser, às vezes, além do esforço físico, o tempo. O tempo que gasta, em média, 3 horas. Até o topo. Então exige esforço. Exige tempo. E quando eu estava fazendo essa mensagem, eu lembrei de alguns anos atrás eu fui visitar uma tribo indígena, os Quechuas, lá na Cordilheira dos Andes, na parte do Peru. E levamos 8 horas de van para subir, eu com mais alguns irmãos. 8 horas de van, de luta, foi bastante, eu nunca passei tanto medo na minha vida. Mais 2 horas a pé, até chegar ao pico da montanha. E tinha alguns índios que eles iam nos aguardar lá. Depois de tanto tempo subindo, depois de vencer todos os medos, problema na subida, fome, nervoso, angústia, porque é aquelas estradas onde só passa um carro. Nosso carro quebrou a embreagem. Querendo desistir. Vários momentos pensando em desistir. Vamos voltar, gente, está difícil. 8 horas. Aí tivemos depois mais 2 horas subindo. Mas fomos recompensados no final. Quando chegamos lá, acho que era 3 horas da tarde, os índios já estavam com fome e todo mundo foi embora. Não esperou a gente. E a gente foi para uma igreja pequena lá. E a gente estava frustrado. Muito triste. Tanto esforço. Gastamos dinheiro. Gastamos o tempo, perdemos o dia. Mas aí o cacique daquela tribo, ele começou a testemunhar do trabalho dele de evangelizar toda aquela região a pé, sem recurso, sem nada. Irmãos, a presença de Deus invadiu aquele lugar, a gente começou a olhar um para o outro. Falo, que esforço que a gente fez. Que esforço que a gente fez até aqui. A gente começou a chorar, foi uma presença de Deus naquele lugar, tomou, invadiu aquele lugar, onde fomos encharcados com a presença de Deus naquele lugar. Por isso, irmãos, todo esforço que fazemos para o Senhor é prazeroso. Todo esforço que fizermos para Deus tem que ser prazeroso. O pastorzão ali tem uma frase que ele diz que servir a Deus não é sacrifício. Sacrifício é o que Jesus fez lá na cruz. Servir a Deus deve ser um privilégio para nós. E todo esforço que fizermos será recompensado. Portanto, vale a pena, irmãos, cada esforço que fizermos para estar na presença de Deus. Cada madrugada que a gente perde, orando por nossa família. Cada lágrima que nós derramamos no nosso travesseiro. Quando abrimos mão de uma manhã gostosa de ficar em casa e estamos aqui na presença de Deus, vale a pena cada esforço. Vale a pena cada pequena coisa que nós fazemos assim, quando é para o Senhor, vale a pena. Isso requer esforço, requer tempo. Então, se você quer estar na presença de Deus mais ainda, saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto, porque todo esforço será recompensado.
Vamos para outro monte, Monte Sião, em Jerusalém. Os peregrinos, eles subiam até a presença de Deus. Mas eles subiam cantando alguns hinos. E alguns desses hinos foram registrados na palavra de Deus, que chamamos de Salmo. E é interessante perceber que do Salmo 121 até o 125, aqueles caras caminhando, subindo, à medida que eles iam subindo, eles sabiam que tinha elementos necessários para aquela subida, para aquela caminhada, para aquela trajetória. Assim como nós estamos aí em direção à nossa Jerusalém celestial, temos alguns elementos. Vamos ver, Salmo 121, versículo 1. Levanto meus olhos para os montes, onde o meu socorro está. O meu socorro vem do Senhor. No contexto daquela peregrinação, havia uma preocupação com os saqueadores que ficavam escondidos. E era necessário, sempre aqueles homens e mulheres que estavam em direção, a estar a todo momento, levantando seus olhos para os montes, de onde poderia vir o socorro. Aí vem o Salmo 122. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é uma alegria coletiva. O cara veio e me disse, vamos à casa do Senhor. Nós nos alegramos. Como a irmã Iracema falou, que seja um tempo de alegria quando nós viermos à presença do Senhor. É um dos elementos que nós devemos levar na caminhada, na subida. A alegria. Sabe por quê? Porque no Salmo 123 vai ter algumas adversidades. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. O que fazer quando não aguentar mais? O que fazer quando é tanta gente falando que não vale a pena, gente arrogante, gente orgulhosa? E é necessário a gente olhar de novo para os céus. Salmo 124 diz, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Cuidado, proteção e livramento da parte de Deus. Amém? Esse é o cuidado do Senhor para as nossas vidas enquanto estamos caminhando. Porque, irmãos, se o Senhor não estivesse do nosso lado enquanto nós estávamos caminhando, nós já teríamos sido engolidos. Não é verdade? Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Perceba o cuidado de Deus na tua vida. O zelo de Deus em cada detalhe da tua vida. E já estamos chegando em cima do monte. Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor, que não, mas, esse é o ponto, permanece. A mensagem de hoje é quem pode permanecer. Quem permanecerá no Monte Santo? Só permanece quem confia. Só permanece quem confia. Você tem confiado no Senhor? Porque depois da subida, irmãos, o desafio agora é permanecer. Moisés permanece por 40 dias. Tem uma frase que nós conhecemos que melhor que começar bem é terminar bem. Melhor que subir até o topo é permanecer. No esporte funciona assim. Não é tão difícil chegar até o topo, mas permanecer, é difícil permanecer por muito tempo. A caminhada cristã requer permanência em sua presença. Infelizmente, muitos preferem não permanecer.
Já tem tempo demais aqui, vamos descer. Eu quero voltar para o pé do monte. Eu quero voltar aonde eu estava. Mas, meu irmão, saiba que o desejo de Deus é que você permaneça. Amém? É que você permaneça. Sabe por quê? Pergunta por quê, pastor? 3 coisas. Primeiro, porque somos produtivos em sua presença. Moisés, ele não ficou de braços cruzados 40 dias. Ele anotou tudo o que ele tinha para fazer depois. E eu fiquei analisando quanta coisa, gente. Arca da Aliança, mesa, candelabro de ouro. Moisés, você tem que fazer isso tudo. Tabernáculo, você tem que fazer. O véu, altar, pátio, óleo do candelabro, veste, colete sacerdotal. Você precisa consagrar os sacerdotes. Bacia de bronze, incenso. Como você não sabe muito de artesanato, escolhe alguns artesãos aí. Somos produtivos em sua presença. A gente percebe que muitas vezes as pessoas elas deixam de ser produtivos. Dão desculpas, muitas vezes, para não dar continuidade naquilo que Deus colocou nas mãos dela. Talvez porque ela não permaneceu na sua presença. E se você não permanecer na presença de Deus, logo, todo o serviço que você for fazer vai ser pesado. E não dá para fazer nada fora da presença de Deus. John Piper, ele tem uma frase que ele diz que não há sucesso fora da vontade de Deus. Mas não há fracasso também dentro da vontade de Deus. Então eu faço uma releitura de John Piper e digo nessa manhã, não há sucesso fora da presença de Deus. Não há sucesso. E não há fracasso se você permanecer em sua presença. E aí você será produtivo. E aí Deus vai colocar mais e mais coisas em sua mão. Aliás, Jesus ele fala isso, João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Ou a gente permanece para dar fruto, ou não vai rolar. Por isso que é o desejo de Deus que permaneçamos em sua presença, para produzirmos. Quem está me entendendo, diga amém. Esse é o primeiro ponto. Segunda razão, porque Deus ele deseja isso, é porque na sua presença não há impaciência, não há ansiedade e não há idolatria. O povo ele ficou impaciente com a demora de Moisés. O povo estava lá embaixo, 40 dias e nada. O povo fica impaciente, ficou angustiado e faz um bezerro de ouro. Começa a idolatria. Irmãos, às vezes as coisas não acontecem da forma com que nós queríamos, no tempo em que esperamos. O que é que acontece? A ansiedade e a inquietação tomam conta de nosso coração. Por isso que eu gosto muito da frase de Santo Agostinho. E eu cito ela sempre aqui. Que ele diz que Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para Ele. E nosso coração vai continuar inquieto enquanto não
descansarmos nele. Teu coração está inquieto, tem andado inquieto, ansioso? Volta para permanecer na presença de Deus, que Ele vai acalmar, aquietar essa inquietação. Porque se não fizermos isso, o resultado disso tudo é a idolatria. O que é idolatria, pastor? A gente vai colocar tudo e qualquer coisa no lugar de Deus. Esse vai ser nosso bezerro de ouro. Esse vai ser o nosso bezerro de ouro. Mas se permanecermos no monte, estaremos satisfeitos. Teremos o suficiente. Deus vai nos dar o suficiente, aquilo que precisamos. Amém? E a terceira e última coisa, que Deus, Ele deseja que eu e você permaneça. E essa é a principal. Essa é a principal, irmãos. É porque se permanecermos em Sua presença, sabe o que vai permanecer também? A Sua glória. Capítulo 24, versículo 15 e 16. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Essa é a melhor parte. A sua glória. Acho que você não entendeu. Essa é a melhor parte. A glória do Senhor. A gente ouve muitas pessoas falando de glória, sobre esplendor, majestade. E eu fui pesquisar no hebraico e uma das definições que eu mais gostei foi essa. Glória é a própria realidade da sua presença. A presença de Deus é real. É a realidade dessa presença. Que o nosso desejo seja a glória de Deus. Porque o desejo de Deus é que experimentemos essa glória dEle. Admita essa glória dEle sobre a tua vida. Experimente essa glória dEle na tua vida. Como acabamos de cantar uma canção. Queira algo novo para a tua vida, meu irmão. Já passou a pandemia em partes aí, no sentido de que nós podemos estar aqui. Experimente o novo do Senhor. A glória dEle se faz presente nesse lugar. É realidade. É realidade. Deus é mais real do que o que eu estou vendo aqui. Quem permanecerá no Monte Santo? Você já tem as mãos limpas? Você já tem um coração purificado por Jesus? Então você não precisa ter medo. Não precisa ter medo.